Chegou a hora da gente fazer as contas, né, Meg? Isso mesmo, porque tá chegando aí um período que costumamos gastar além do que devíamos. Nem o que tem. O carnaval. Gasta até o que não tem. Isso aí, vamos lá então para o nosso quadro Fazendo as Contas, recebendo o professor Rodrigo Bortolozzi, que está aqui com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo, professor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Professor, é sempre uma aula, né? A participação do professor é a aula das finanças, né? Professor, carnaval tá chegando. E aí, dá para curtir esse período de festa, né? Sem comprometer o orçamento? Manter ali controladinho os gastos? Sim, sempre possível. A gente sempre bate na mesma tecla, né? É sempre muito possível desde que a gente se planeje. Que a gente coloque as contas na ponta do lápis, saiba quanto nós temos a destinar, quanto nós temos a gastar nesse período, seja numa viagem, seja para curtir com a família num rancho, ou na própria cidade, fazer um churrasco com os amigos. A gente tem que saber exatamente quanto nós temos para gastar e cumprir o nosso prometido, né? Efetivamente gastar o que nós prevíamos. Porque a gente já vem de meses que a gente tem gastado, né? Muito. O Natal, dezembro, aí janeiro, IPVA, IPTU, todas essas contas, né? Do mês de janeiro. Aí fevereiro você já entra meio que... Sim, já no vermelho. No vermelho, né? Precisando reajustar tudo isso, né? Mas sim, é sempre possível desde que se tenha um planejamento financeiro minimamente tranquilo, bem controlado, né? Nada extremamente elaborado, mas tendo as previsões de gasto, as quais precisarão ter. Não é difícil, a gente precisa fazer a primeira vez, vocês vão ver que é possível. É bom colocar um limite diário ali de gasto, professor? Sim, é parte do planejamento. Achar que é final de semana e é final de mundo, sabe? Aquela confusão que a gente sempre fala. Acontece sempre, é raro, mas acontece muito, né? É sempre importante, então parte do planejamento é esse. Então, saber quanto nós temos a gastar, quanto nós podemos desembolsar em determinado momento. Então, a gente vai, por exemplo, vamos viajar no final de semana. Esse final de semana vai ter quantos dias no carnaval? Ele tem 2 dias, ele tem 4 dias. Então, depende, a gente põe na ponta do lápis, faz o planejamento e fala, olha, eu tenho X para gastar uma média diária, certo? E, principalmente, não adianta nada a gente planejar sem cumprir. Nós precisamos obedecer, precisamos gastar aquilo que realmente nós nos propomos. E, professor, quem vai viajar, o gasto é maior. Sim, o gasto é maior, mas é também possível fazer alguns controles. Por exemplo, hoje é tudo muito fácil nós fazermos a verificação por conta da internet. Então vamos escolher uma hospedagem mais em conta, um Airbnb, um hostel do que um hotel, certo? Então, fazendo um planejamento, buscando algumas opções que a internet nos possibilita, é possível. Será que é necessário? Vou para a praia, muito comum no carnaval. Será que é necessário a gente almoçar e jantar fora todos os dias? Será que não seria mais econômico passar no supermercado, fazer uma compra, ou até levar de nossas casas, por exemplo, uma cervejinha, uma água, já comprada? E isso tudo a gente coloca dentro do nosso orçamento. Acaba ficando mais possível fazer esse planejamento. Então, mesmo viajando, para evitar, como o Edivando sempre fala, né? Evitar um conserto de um carro, por exemplo, a gente faz uma manutenção prévia, para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresas indesejáveis durante todo o tempo. E a questão da compra coletiva que o senhor citou ajuda, né? Vamos viajar, cada um compra um pouquinho. É aquele milagre da partilha, né? Você leva arroz, e aí na volta você volta com arroz, feijão e farofa. Exatamente. É aquele milagre da partilha que tem. Exatamente. E o pessoal vai muito, a gente percebe muito nos carnavais aqui, que o pessoal leva a sua caixinha lá com a sua bebida e tal. Ajuda também? Do que comprar lá na hora? Ajuda demais. Uma coisa que a gente tem acompanhado e tem crescido nesses últimos tempos são pessoas que, além de levar o cooler com a bebida, leva esse cooler com um petisco, um amendoim, uma azeitona, e para poder curtir a praia, curtir a viagem de forma muito mais concentrada, de forma muito mais planejada. Então é super possível e, sinceramente, no final das contas, colocando na ponta do lápis faz toda a diferença. Quando o senhor fala em planejamento, né? A gente está falando sobre o carnaval. Esse planejamento, então, para o carnaval, ele já deveria ter sido iniciado lá no ano passado ou agora eu consigo fazer esse planejamento? Ainda assim? dá tempo. Ainda dá tempo? Ainda dá tempo. É Ainda sempre dá importante tempo. fazer. Então tudo depende do tipo de férias, do tipo de carnaval que a gente vai querer passar, certo? Putz, então eu quero fazer um churrasco com os amigos, quero ir para um rancho próximo da minha cidade. Quantos dias também, Exato, né? então é possível. Agora, será que esse rancho já está alugado? Será que a casa de praia já está alugada? Então tudo isso foram gastos que poderiam ter sido evitados ou revistos, não existe mais essa possibilidade. Mas ainda assim, a gente ainda não viajou.
Então é possível sim fazer um planejamento buscando sempre uma redução de custos ou custos planejados obtidos, né? Então isso aí, você que vai curtir esses dias de folia, o professor tá dando aquelas dicas aqui, fazendo as contas, pra galera curtir numa boa, sem atropelar o orçamento, porque aí depois na quarta-feira de cinza, Meg, É mais cinzenta ainda. Dá uma dor de cabeça. Exato. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Não, era só do ouvinte falando realmente que ele já alugou a casa. Perfeito. Onde vai ficar, onde já vai estar tranquilo e tudo mais. É o ideal. É o ideal. Então, nesse caso, o gasto já estava planejado anteriormente, já vai acontecer, então agora já não tem mais o que fazer referente a este gasto. Certo. Porém, a viagem, o que vai se levar, ainda é muito possível. Então, essas economias de fazer a compra em conjunto, fazer a compra na cidade ou no supermercado, ao invés de gastar numa barraquinha, gastar num restaurante, faz toda a diferença no final da viagem. Tá certo, professor. Eu gostaria de agradecer, né, Meg? Dica de ouro. A Meg é mais da viagem, né? A Meg, ela, no final de semana, ela dá uma escapadinha. Mas a Meg é planejada. Mas a as nossas viagens são assim, família, né? Às vezes até 2 famílias, né? Certo. E tudo dividido para não pesar para ninguém. Realmente exatamente. é a melhor forma, né? Melhor forma, todo mundo gasta o que pode gastar, tá tudo Isso certo. aí. Bom, então lembrando, então, vai, se divirta, tira aquela onda, mas economizando, dando aquela controlada no orçamento para depois não ser um carnaval, um triste fim de carnaval. Né, Exatamente. Importante se divertir, sempre planejando para que a gente não tenha surpresas desagradáveis. Professor, muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada.